Mas o cara que tá com a camisa do Bolsonaro dentro de campo, desculpa o desabafo, tá pensando na eleição de 2030, achando que haverá eleição em 2030 caso o Lula seja reeleito. Então, assim, é um reflexo da mediocridade da direita. Porque não é possível que gente que não tinha onde cair morta, que era vereador ou que era assessor de deputado, que a gente fez campanha, desceu no estado do cara, o cara fique dando apoio tímido. Por que a gente tem que botar o Jair Bolsonaro no segundo turno, tudo bem? Mas por que a gente tem que botar o Jair Renan de candidato? Porque tem um igual o Zé Trovão. Porque o Jair Renan é filho do Bolsonaro, porque é cheio de filha da que fica traindo o Bolsonaro a todo momento. Se fantasiando de direita, e muitas vezes o eleitor acredita e vota nesses Joyce e Frota. Tem um vídeo do Paulo Figueiredo em que ele fala que o Zé Trovão deve a liberdade dele ao Jair Bolsonaro. E eu lembro desse fato. Pra quem não sabe, o Zé Trovão, no momento após aqui ele tomar acusações de insuflar caminhoneiros, querer parar o Brasil, ele acabou se refugiando no México. Tá? Eu vou poupar aqui do que eu tô falando. Vou me poupar. Pensei em uma coisa, mas não vou falar, não. E quando ele tava pra voltar pro Brasil, ele queria algumas garantias de que ele não fosse ser preso e etc. E ele tava correto, tá? Tá pensando na liberdade dele. Talvez se fosse outra pessoa, né? Se fosse eu no lugar dele ali, ele tá chamando de fujão, talvez. Não sei, né? Porque se ele acha que o Jair Bolsonaro é um covarde, o que ele deve pensar de mim que tô aqui nos Estados Unidos? Porque quem fala que o Jair Bolsonaro é covarde e é frouxo, via de regra, né? É o pessoal do PT ou é o pessoal do MBL que não gosta do Bolsonaro. Enfim. E aí nessa situação, foi feita, eu não sei em qual medida, tá? Mas foram feitas algumas tratativas, algumas articulações para garantir que o Zé Trovão não fosse ser preso. No final das contas, ele acabou injustamente recebendo uma tornozeleira, mas o covarde do Bolsonaro ainda permitiu que o Zé Trovão fosse candidato no PL, que fosse beneficiário do partido do Bolsonaro. Porque muitas vezes o candidato não faz uma votação extraordinária, mas aquelas pessoas que estão no partido acreditando no projeto de Bolsonaro fazem 5, 10, 15 mil votos e ajudam pessoas como o Zé Trovão de serem eleitas, de depois conseguir uma imunidade parlamentar, né? Ao menos em tese, para poder falar hoje em dia, uma imunidade processual, um bom salário. Eu acho que, né, um deputado federal o Zé Trovão deve estar recebendo um salário melhor daquele que ele recebia enquanto caminhoneiro, enfim, de dar para ele instrumentos de trabalho. Então o covarde dá instrumentos de trabalho para o Zé Trovão, o que o Zé Trovão faz? Chama o cara de covarde na boca da eleição. Eu acho que isso daí, né, além de desonesto, além de falta de hombridade, falta também com inteligência, porque a gente está à véspera de uma eleição, e isso não é saudável para o movimento como um todo, vai ser explorado pela esquerda, mas eu acho que isso daí é fruto de uma falta de disciplina partidária. Quando você vê, por exemplo, a deputada Ana Campanholo fazendo como bandeira política falar contra o Carlos Bolsonaro, que é o indicado de Jair Bolsonaro, que é desde 2000 vereador. O cara tá esperando há 26 anos na fila. O vagabundo do político que tá há 4 anos na política acha que agora tem que ser a vez dele, porque ser deputado é pouca merda, ele acha que não, eu tenho que saber quem é senador, quem não é. E aí vai a Ana Campanholo, vai no Brasil Paralelo, ela dá várias entrevistas em rádios locais, ela vai no Pânico, ela vai em tudo quanto é local. Pra quê? Pra falar mal de Carlos. Não, porque o Carlos é catarinense. Sendo que ela apoiou para vereador de Florianópolis um paulista na eleição anterior. Falei, meu Deus do céu, quanta hipocrisia. Mas quando você não pune essas pessoas, todo mundo fica à vontade para falar a merda que for. Aí você fica em casa pensando, né? Pô, mas a esquerda não faz isso. É claro, na primeira vez que um deputado fala contra uma indicação do Lula dentro do PT, sabe o que acontece com esse deputado? Ele não vai nem ser candidato. Sabe o que acontece com o Zé Trovão? Ele não toma nenhuma advertência verbal. E aí fica isso daí. A gente é o quê? É um bando de louco no partido. A gente merece essa peste de um bando de louco. Por quê? Porque o partido não tem disciplina. Ele não se comporta como um partido político. Não, deixa disso, não sei o quê. Enfim, é a minha opinião. Eu sou o voto vencido. Então o que nos resta fazer? Nos resta expor a opinião para deixar o nosso eleitorado, as pessoas que confiam no nosso trabalho, cientes. Então, para ter esse tipo de coisa, onde chega numa situação crível, numa campanha, que, poxa, tô vendo aí o prefeito Ricardo Nunes indo muito, mas muito bem. Em bom português, né? Tá sendo melhor do que encomenda o prefeito Ricardo Nunes. E com a moral lá em cima, capital político lá em cima, vai apoiar o meu amigo Flávio. Tá dando declarações melhores do que vários deputados bunda mole da direita que não fazem nada pela campanha do Flávio. Alguns fazem, tá? Alguns merecem. Eu espero que vocês estejam vendo quem tá fazendo campanha pro Flávio. Ah, porque é o irmão do Eduardo? Não, porque é a única saída que a gente tem para dar um respiro nessa ditadura. Pra gente poder dar o exilado, voltar a abraçar o seu ente querido, pra tirar a Iracema Gotti, de 70 anos de idade, de dentro da cadeia, da Adalgisa. Ah, eles estão em prisão domiciliar agora. Mas amanhã, se o ditador acordar de ovo virado, ele manda todo mundo de volta pra cadeia. Vocês não viram isso? Vocês não estão vendo o Felipe Martins condenado por nada? Né? O Jair Bolsonaro, Felipe Martins condenado por uma viagem que ele não fez, por uma minuta que não existe, ninguém nunca viu, minuta de golpe. Então é contra isso aí que a gente tá lutando. E a gente esperava que fosse ter todo mundo remando pra mesma posição. Se você for ver, o presidente Javier Milei. Sabe do que o presidente Javier Milei chamou a Patrícia Bullrich? Ele chamou ela, quando eles estavam concorrendo à presidência, de como é que era? Ponebuembas. Acusando ela de, no passado, fazer parte de um grupo que explodia coisas por aí pela Argentina. Quando o Milei passou para o segundo turno, no dia seguinte, sabe quem apoiou o Milei? A Patrícia Bullrich. No Chile, José Antônio Cast, que tinha uma rivalidade com o Axel. Quando foi para o segundo turno, o José Antônio Cast, o que o Axel fez? Concorrente dele no primeiro turno, apoiou o José Antônio Cast abertamente, subiu no palanque do José Antônio Cast. Aí deu direita na Argentina, deu direita no Chile. E no Brasil? No Brasil, nem dentro do PL, consegue colocar todo o partido remando na mesma direção. Entende a dificuldade? Se você for olhar agora, antes do julgamento da Marine Le Pen, na França, que graças a Deus ela vai poder concorrer à presidência, mas havia uma forte expectativa de que ela não fosse concorrer devido à lawfare, que também ocorre lá na França. Mas antes de sair o juízo final, a sentença dela, e se verificar que ela vai poder concorrer à presidência da França na próxima eleição, a principal concorrente dela dentro da direita é a Marion Maréchal. A Marion Maréchal escreveu um texto que, olha, dá inveja. É um texto que toda a direita brasileira deveria ler. Ela falando, reconhecendo que a Marine Le Pen, independentemente de ser condenada ou não, vai ser papel central na eleição, que torce pela não condenação dela, porque deve muito, porque a Marine Le Pen se sacrificou para construir um movimento do zero, um movimento hoje que tem chance de chegar ao poder na França e mudar a história da França.
No Brasil, normalmente são pessoas comuns que têm esse tipo de discernimento, mas o cara que tá com a camisa do Bolsonaro dentro de campo, desculpa o desabafo, tá pensando na eleição de 2030, achando que haverá eleição em 2030 caso o Lula seja reeleito. Então, assim, é um reflexo da mediocridade da direita que tá fazendo aquilo que o professor Olavo de Carvalho sempre falou. Tem gente na direita que não tá preocupada em destruir o establishment. A gente tem pessoas na direita que tá preocupada o quê? Em ser o establishment, em trocar os atores para que ele se beneficie sendo essa elite. Porque não é possível que gente que não tinha onde cair morta, que era vereador ou que era assessor de deputado, que a gente fez campanha, desceu no estado do cara, o cara fique dando apoio tímido. Enfim, desculpa o desabafo, pessoal, mas eu quero deixar registrado isso para que as pessoas entendam que a gente não concorda com essas posições do Zé Trovão. O partido muito provavelmente não tomará nenhuma atitude, mas você, eleitor, você pode tomar. E é por isso, por exemplo, que a gente tem que rebater o Rodrigo Constantino quando ele diz: por que a gente tem que botar o Jair Bolsonaro no segundo turno, tudo bem, mas por que a gente tem que botar o Jair Renan de candidato? Porque tem uns bosta igual o Zé Trovão. Porque o Jair Renan é filho do Bolsonaro, porque é cheio de filha da puta que fica traindo o Bolsonaro a todo momento, se fantasiando de direita, e muitas vezes o eleitor acredita e vota nesses merdas tipo Joyce e Frota. Porque demora anos pra entender que tinha um problema grave lá, a gente avisando, tinha um problema grave com militares. Aí até hoje tá aí Zé Trovão falando: não, tinha que ter feito diferente. Eu falei: caralho, cara, você não viu como é que foi a porra do governo, cara? Aí daqui a pouco vai falar o quê? Como ele vai ficar sem argumento, o que ele vai falar? O Eduardo Bolsonaro está me atacando. Se continuar falando merda, eu tenho mais coisa pra falar de Zé Trovão, mas eu vou ficar quieto aqui em nome da possibilidade de pacificação. Desculpem meus palavrões, mas hoje subiu a cabeça aqui.